né? Estar aqui com vocês, compartilhando da palavra, né? E quero dizer para o irmão Roberto que eu vim daqui mesmo, do mundo, né? Desde que, desde que cheguei no Brasil, eu estou aqui em Pernambuco. Ou seja, nasci em Pernambuco, né? E estamos por aqui trabalhando e já rodamos aí uma boa parte aí do Brasil, né, no ministério, quando estava atuando. Hoje estou jubilado, para aqueles que não sabem ainda. Mas continuamos trabalhando, firmes, né? Eu acho que o meu ministério se renovou, eu acho que talvez uns 2 ou 3 anos antes de eu jubilar, né? Deu uma reviravolta, tá? E quando realmente conheci essa verdade, né? Essa libertação do verdadeiro evangelho. Infelizmente, durante o meu ministério, já havia tido contato, né? O professor José Monteiro, saudosa memória, né? Ele era um homem de Deus, né? Ele tinha doutorado, tinha mestrado, estudou na Andrews, tudo, mas era um homem extremamente humilde, né? E ele pregava muito sobre a verdade presente. Ele é, ele passava para nós a ideia da vindicação do caráter de Deus. Só que, assim, era uma andorinha, né? Era uma andorinha querendo fazer verão, né? E, de certa forma, foi até escanteado, né? E colocaram, imagina vocês, um homem com doutorado, e ele foi encostado numa escola de segundo grau para ser professor de segundo grau, né? E aí foi discriminado, e eu via, depois foi colocado num distrito, e eu vi esse homem nos concílios, né? Cabisbaixo, ali com a mão no queixo, como que dizendo assim: misericórdia, Senhor, misericórdia, né? E acabou, pelo que fui informado, falecendo com um problema gástrico, né? No estômago, alguma coisa assim, talvez até de desgosto, né? De desgosto, não sei. Mas eu tive esse contato inicial, né, com esse homem de Deus, e ao longo do meu ministério, essa ideia, né, nunca me saiu da mente. Mas Deus sempre, em bom tempo, né, nos alcança, e como está formando aí agora, né, os 144.000, Deus está formando esse grupo, né, como diz a irmã Nayara, né, os que não dobraram os joelhos a Baal. Deus tem esse povo, sim, está formando esse povo. O fim chegou, e nós não podemos voltar atrás, tá? Em frente, para cima, né? Como diz o irmão Silverino Pio, né? Eu gostaria de abrir aqui, eu vou usar sim uma tela aqui, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que o meu estudo não vai ser muito, muito longo, então dá tempo a gente compartilhar com vocês aqui o que já estudei, o que já meditei agora pela manhã. Eu tenho um projeto que quase que é como um ministério, né? De distribuir com vários grupos, né? Com várias pessoas, essa meditação matinal que eu faço, seguindo quase aquele exemplo ou aquele projeto acho que foi o pastor Ted Wilson, né, que lançou esse projeto aí, do Reavivados por Sua Palavra. Só que eu não coloco reavivados por Sua Palavra, eu coloco reavivados e reformados por Sua Palavra, porque nós entendemos que não pode existir reavivamento sem reforma, né? Você fala reavivados por Sua Palavra. Não é só reavivado, tem que ter reforma também.
Então, dentro desse projeto, eu tenho um desafio de todo dia meditar num capítulo da Bíblia, seguindo a sequência, e descobrir em algum versículo, em alguma parte desse capítulo, algo, Deus falando a respeito da palavra, da autoridade da palavra, do poder da palavra, da necessidade da palavra, de como Deus usa a palavra, né? Esse desafio já um pouco mais recente que eu coloquei, né? Depois que eu tive contato aí com o Nowovid, com o livro Como, né? Então, eu coloquei esse desafio agora. Eu tenho que detectar alguma coisa dentro da leitura que mostre a importância da Bíblia, a importância da palavra na nossa vida. Por exemplo, hoje, o capítulo 4 de Eclesiastes, eu destaquei aqui o verso 13, né? Se você quiser acompanhar, eu tenho aqui na versão da King James atualizada, que eu achei assim mais claro, né? Com mais clareza o texto, né? Que diz assim, capítulo 4, verso 13 de Eclesiastes: mais vale um homem jovem, pobre e sábio, do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. Ora, onde é que eu estou vendo aqui a palavra? Onde é que eu estou vendo a necessidade da palavra aqui? Exatamente aqui, quando diz que mais vale um jovem sábio do que um ancião, um rei ancião, insensato, que não se volta mais para os conselhos. Conselhos de onde? Da palavra. Então, há uma tendência, parece, irmãos, de pessoas, parece que quando vai se tornando mais idosa, né? A pessoa vai, se ela não se entrega a Deus mesmo, então aquelas tendências, aquelas coisas da hereditariedade, né? Parece que elas vão se cristalizando mais, vão ficando mais vivas, né? E aí a gente vê quantas pessoas idosas, e até pastores jubilados, que têm contato, e essas pessoas começam a conversar tanta asneira, tanta coisa sem nexo, contando, se vangloriando, e coisa desse tipo, né? Então o idoso que não é sábio, que não busca a palavra, realmente ele está caindo numa tremenda cilada, né? Então, tanto jovens como idosos, precisamos permanecer recebendo a renovação do Espírito Santo pelo estudo da palavra. Isso, como diz o irmão Ovid, né? De forma ininterrupta, de forma ininterrupta. Então, como é que eu vou manter o Espírito na minha vida? De forma ininterrupta, em contato com a palavra, meditando na palavra. Se eu estou fazendo alguma atividade, aplicando a palavra, né? Nesse particular, aí o nosso saudoso pastor Monteiro, doutor Monteiro, meu professor, né? Era incrível como ele fazia ligação de tudo, né? Com as coisas espirituais. E então, você está fazendo uma atividade, você está olhando a natureza, você está trabalhando, você está no campo, sempre ligando com coisas espirituais, né? E aí você está ligado com a palavra e meditando também textos e como você vai preparar o próximo sermão, a próxima mensagem, o estudo bíblico que você vai dar. E isso implica, claro, você ter atividades. Não adianta estar se enchendo, você só se enche, né? Mas você não reparte. Então, vai ficar como o mar morto, né? Vai ficar salgado, e não sai água para canto nenhum, e fica morto. Então tem que distribuir, tem que levar, né? Então, busca na palavra, se enche da palavra
e vai compartilhar com as pessoas. Por isso a importância aí, irmãos, de não se afastar dos irmãos da igreja, não deixar as atividades, né? Há N possibilidades aí da gente atuar na igreja com os irmãos que precisam e pessoas de fora também, né? Compartilhando o evangelho. Então, tudo isso vai ser muito importante para manter viva a chama da palavra em nossos corações. E eu leio só ainda aqui um texto da irmã White no livro Ciência do Bom Viver, que ela diz assim, ela coloca assim, ela diz, se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os, que os habilitariam a resistir à tentação. Se, né, se tanto jovens como idosos. Então, o idoso não pode se gabar, dizer assim, eu tenho tantos anos de igreja, eu nasci nessa igreja, eu sou pastor, eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu fiz não sei o quê e tal, e desprezar a palavra e achar que já está cheio. Tem que buscar a palavra para renovar, né? E alcançar essa firmeza de princípios que vai nos habilitar a resistir à tentação. É o caminho, é a mensagem que o pastor, o nosso pastor também aí ouve, né? Tem trazido para nós de usar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar essa vitória. Então, meus irmãos, essa breve reflexão aqui daquilo que nós meditamos. Eu gostaria, antes de, então, entrar no tema mesmo, fazer uma breve oração ainda com os irmãos. Se você puder se ajoelhar ainda, a gente tem mais esse momento de oração, ok? Deus e Pai que estão nos céus, agora vamos continuar estudando Tua Palavra, meditando em alguns princípios importantes da Tua Palavra para a interpretação, para a compreensão, o significado de termos tão importantes, Senhor, para termos uma visão clara do Evangelho, da cristologia, da nossa vida cristã, do nosso caráter, da nossa condição diante de Deus. Então, o Senhor nos ajude aqui, nos dê esclarecimento, que seja o Senhor falando, não o homem, e que Teu nome seja exaltado e glorificado. E nos preparemos cada dia mais para a missão que está diante de nós, para os embates que estão diante de nós e para herdarmos o reino eterno com o Senhor. Pedimos essa bênção em nome, pelo amor de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Muito bem, queridos. Eu vou tentar aqui, vamos ver aqui se a gente, eu creio que não seja difícil, né? Compartilhar aqui essa tela. Deixa eu ver aqui. Talvez não seja, talvez seja, né? É setinha aqui, né? O pessoal é mais especialista aí. Deixa eu ver, eu já tenho. Compartilhar também áudio. Tem 3 pontinhos na barra inferior, aí você clica em cima, é tipo uma setinha para cima. Você está no notebook? A setinha, isso. Aí aparece aqui guia, janela, tela inteira. Ok, janela, acho que é isso aqui, compartilhar. Muito bem, obrigado, irmã. Eu acho que aparece aí minimizado, né? Acho que melhorou assim. Está em tela cheia?
Apareceu aqui, irmão. Estão me ouvindo, né? Sim. Estão me ouvindo e vendo, né? Vendo. Ok, muito bem. Então, o que é que nós vamos compartilhar com vocês? É alguma coisa que nós extraímos, não é também uma coisa inédita aqui. Eu extraí baseei esse estudo aqui num capítulo do livro O Verbo se fez carne, do Dr. Ralph Lasson, quando ele fala sobre essa aplicação de termos que Ellen White faz dentro da cristologia, né? Dentro da soteriologia, para que como essas aplicações de termos, né, tem assim é tão importante, dá um destaque, né, para a inspiração de Ellen White. Como é que Ellen White pôde ter tanto cuidado, né, em usar esses termos para não dar outro sentido à palavra. Então, baseado nisso aí, eu tenho um texto aqui, né, que está aqui aparecendo aí já para vocês. Deixa eu só ocultar isso aqui, ok? Efésios 4, 29. Esse é um texto que ele pode ser muito bem trabalhado, né? E ele fala de diversas maneiras, né? Paulo, que na versão King James, Efésios 4, 29, diz que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover e edificar, ou para a edificação, né? Promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então, alguns intérpretes e comentaristas da Bíblia colocam aí esse termo aqui usado aqui por Paulo como se referindo a palavras torpes, né? Palavras de baixo calão, palavras chulas, né? Então, o cristão não deve usar esse tipo de palavra, ou de palavras, né? Mas notem que o texto ele também diz, né? Então, somente aquilo que é bom para promover a edificação e que ministre graça. Então, qualquer palavra também que você diga assim, desvirtuando, né? Ou tirando o verdadeiro sentido dessa palavra, você já está tirando a graça, né? Você já está não está promovendo, né, a edificação, porque você está desviando o sentido daquela palavra. E a gente vai ver, então, como Ellen White ela foi cuidadosa, né, em aplicar esses termos. Tá? Então, como eu disse a vocês, esse material foi extraído aqui desse livro e a gente fez alguns acréscimos, algumas considerações a mais, alguns textos que não tinha no livro, e nós acrescentamos. É possível que você tenha esse livro e já tenha lido, né, sobre esse assunto. A versão King James, então coloca assim, né, toda palavra imprópria sai da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. Então, o cuidado que a gente precisa ter nas palavras. E Ellen White foi muito cuidadosa quando ela escreveu suas 25 milhões de palavras em seus mais de 100 mil páginas, né, escritas. Então, ela usou expressões com notável uniformidade de significado. Então, cada palavra que Ellen White, ela não perdeu palavra, né? Ela, com cuidado, aplicava essas palavras para que não tomasse outro rumo, para que não se imaginasse alguma coisa diferente. E ela teve esse cuidado. Imagina se ela não tivesse tido, né? Então, a gente vê tanto desvio hoje, tantas ideias contrárias, né?
apesar de todo esse cuidado que Ellen White teve, por ter sido inspirada por Deus, claro que o Espírito Santo não inspira palavras, né? Inspira a ideia, mas as palavras é que vão dar a ideia. Então o profeta ele tem que ser cuidadoso na hora que for usar a palavra, para expressar exatamente aquela ideia que o Espírito Santo inspirou, né? Então, muitos desses termos, irmãos, estão aí relacionados com a natureza, né? Com a natureza ou com a carne, que é outra coisa que ela vai equipara bem quando ela fala de natureza ou carne de Jesus, né? Então, quando fala natureza, é a mesma coisa, está falando da carne de Jesus. Quando fala carne de Jesus, está falando da natureza de Jesus. Então, ela usou termos como pecaminoso, impecabilidade, pecaminosidade e impecaminosidade. Então, são palavras meio parecidas, assim, e eu fiquei impressionado com isso, irmão, como é que ela teve o cuidado, né? Então, nós temos a impressão de que ela deve ter escrito com um dicionário de lado para colocar a palavra certa, né? E mesmo ali no inglês, essas palavras são diferentes, né? Elas têm diferença, elas dão conotações bem diferentes, tá? Então, o uso descuidado que se faz dessas palavras, tá? De qualquer um desses termos aí, ao se referir à natureza de Cristo, poderia ser a causa de graves conclusões equivocadas. Então, ela procurou evitar justamente tais mal-entendidos, seguindo as definições do dicionário com invariável precisão. Na análise que faremos agora, nós vamos analisar esses termos e talvez não só vamos constatar, né, a inspiração de Ellen White com base na Bíblia, como também nós vamos aprender o real significado desses termos, tá? Então, nós temos 2 objetivos aqui e que podem ser alcançados baseado nesse estudo, né? A inspiração de Ellen White e para nós aprendermos esses termos também. Então, está aí esse comentário que já fez, né? Então, a primeira palavra, né, que aparece para nós aí é a palavra pecaminoso, né? E antes de entrar ainda nesse detalhe, irmãos, será interessante também, no sentido de esclarecer que as pessoas, muitas vezes, elas ficam confusas, tá? Muitas vezes elas ficam, deixa eu voltar aqui para vocês não prenderem ali a atenção na palavra aí já, mas a gente tem esse comentáriozinho ainda aqui. As pessoas ficam confusas em relação à situação dos salvos, né? Ou seja, aqueles que estão ligados a Cristo. Então, o que essas pessoas são? Talvez não, são novas criaturas, mas o que é nova criatura? A nova criatura é aquela pessoa que está agora vivendo com Cristo, mas ela tem uma natureza carnal também. Então, ela vive na natureza carnal e na natureza espiritual, né? É muito comum as pessoas, não, peço oração pela minha vida espiritual e pela vida material, não? E como se tivesse 2 vidas diferentes. Então, nossa vida espiritual é toda a nossa vida, precisa ser toda a nossa vida, né? Então, qual a situação dessas pessoas que nasceram de novo? Como elas devem ser chamadas? Devem ser chamadas de pecadoras, né? Então, as pessoas dizem assim, eu sou de Cristo, mas eu sou um pecador. A coisa não fica muito bem, tá? Então, mas como é que eu vou ser chamado de pecaminoso? Eu sou pecaminoso. Então, a gente vai ver nesses termos aquilo que seria mais adequado. Claro que a gente não vai sair por aí falando agora esses termos aí, né?
em vez de dizer, não, eu não sou pecador, eu sou pecaminoso. Né? As pessoas não vão entender. Ou então eu vou dizer, não, eu sou impecaminoso, ou eu sou impecável, que aí é um outro problema que nós vamos comentar até o final aqui, tá? E, como diz aí alguém aí nas redes sociais, nas mídias, né? Eu não sou um pecadeiro, né? Então, encontraram até essa palavra aí também para designar um cristão, né? Ele não é pecadeiro. Então, fica uma coisa assim, tudo meio sem nexo, né? Então, as pessoas dizem, somos pecadores, e, ao mesmo tempo, elas dizem, Deus nos libertou dos nossos pecados e nos deu um novo coração. Bom, Deus libertou do pecado, mas eu continuo sendo pecador. Está meio confuso isso aí, né? Então se instala aí uma confusão. Elas não sabem a diferença entre ser um pecador e um salvo. Mistura tudo. Tá? Então, para elas, os salvos continuam a ser pecadores, mesmo que não pequem ou não vivam pecando. Mas continuam sendo pecadores. Tá? Então, vamos analisar direitinho isso aqui. Então, a análise que faremos dessas palavras vai nos ajudar, então, a entender onde estamos com relação ao nosso caráter, como deve ser considerado o nosso caráter, né? Em comparação com o de Cristo, né? E também com relação à prática do pecado. Ok? Então, vamos em frente aqui. Então, agora sim, vamos ver aqui essa palavra. Primeira palavra, vamos analisar. A palavra pecaminoso. Pecaminoso. Qual é a ideia que vem dessa palavra? Não, pecaminoso é uma pessoa que vive no pecado, vive pecando, né? E tem um cheiro de pecado em cima da vida dele, né? Então, esse sufixo aí, uso, né? Ele é apresentado no dicionário com a ideia de ser provido de. Então, eu sou provido daquilo, ou tenho a capacidade de produzir ou provocar alguma coisa, ou ter uma tendência a algo. Então, no caso aí do pecado, a palavra pecaminoso significa que eu tenho a capacidade de produzir pecado, ou de provocar o pecado na minha vida. Tá? Agora, esse termo, de acordo com esse significado, ele não se refere a nenhum ato de pecar, muito menos de ser cheio de pecado, unicamente de ter a capacidade de produzir o pecado ou provocar o pecado, né? Alguns poderiam entender que esse termo significa que não, pecaminoso é uma pessoa que está cheia de pecado, é uma pessoa que pratica pecado, que vive pecando, né? Então, veja, esse termo significa apenas ter uma tendência ou estar provido da possibilidade de pecar, que é o que descreve exatamente a nossa natureza, né? A qual os seres humanos caídos vivemos. Então, nós temos uma natureza pecaminosa com possibilidades de pecar, com tendências a pecar. Então, esse é o significado dessa palavra pecaminoso. E Ellen White, ela usa coerentemente esse termo, pecaminoso, para descrever exatamente a natureza de Cristo, ou a natureza que Cristo assumiu aqui, né? O tabernáculo terreno de Jesus. Então, ela viu na natureza de Cristo, possuindo essas mesmas forças das paixões naturais da humanidade, ou suas tendências ao pecado. Mas isso não significa que ele tivesse pecado ou fosse cheio de pecado. Então, ela teve cuidado de usar esse termo de uma forma devida. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, Mensagem Escolhida, volume 3, né?
página 141, no 5º parágrafo, está na edição online ou digital, né? Ela diz assim: Cristo, segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Então, ela aplica, sim, esse termo a Jesus, né? Carne pecaminosa. E alguns aí já interpretam diferentes. Não, Jesus não poderia ter a nossa natureza pecaminosa, senão ele não poderia ser o nosso Salvador. Ora, essa é uma conclusão que se chega, por quê? Porque não está entendendo o real sentido da palavra pecaminosa, né? Ou esse sufixo oso, né? Que dá essa ideia de que você tem condições ou você tem propensões para aquilo, mas não que você esteja praticando aquilo. Então, terminando o texto, diz assim: em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome, à sede, era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Então, veja como ela associa o fato de Jesus ser tendente ao pecado, mas não ceder ao pecado. Então, isso significa uma natureza pecaminosa, ok? Então, é o nosso caso. Podemos ou temos a natureza pecaminosa até a volta de Jesus, mas isso não significa que tenhamos que ser escravos do pecado, dominados pelo pecado, cheios de pecado, praticando pecado. Então, isso, irmãos, eu creio que a igreja precisa ter uma compreensão clara disso. A igreja não sabe disso. A igreja não conhece essas realidades. Nós temos aqui outra citação, que é a maravilhosa graça de Deus, é uma meditação matinal, de Ellen White, que ela diz assim: para que ele, por seu exemplo, condenasse o pecado da carne, tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa. Constantemente contemplava ele o caráter de Deus, revelava continuamente esse caráter ao mundo. Então, ao invés de ser dominado pela tendência ao pecado, Jesus contemplava o caráter de Deus constantemente, né? Ele estava constantemente em ligação com a palavra, estava constantemente em sintonia com o Pai, né? De forma ininterrupta, ele estava ligado ao Pai. Por isso que as tendências pecaminosas não prevaleceram. Está aí o segredo, né? E acrescentando aí o fato de que ele sabia como se livrar, né? Usando a palavra no momento da tentação, porque ele conhecia o poder da palavra. Então, meus irmãos, fica claro aqui para nós essa ideia, né? De que pecaminoso ou natureza pecaminosa tem a ver com a tendência, não com o fato de você já estar vivendo no pecado, ou estar cheio do pecado, ou ter uma alma, ou ter um caráter manchado pelo pecado. Então, que alguns podem imaginar que não se pode dizer que Jesus tinha natureza caída, pecaminosa, porque ele deixaria de ser nosso Salvador. Um tremendo engano, né? Então, Ellen White colocou muito bem essa palavra. Então, vamos avante aqui, seguindo com uma outra palavra, tá? Que é a palavra impecabilidade. Os dicionários definem o prefixo in como significando sem, ou a incapacidade de algo, né? No caso aqui, a incapacidade de alguém pecar, ok? Quando eu digo que você é impecável, eu estou dizendo que você não peca, tá? Então, você não tem pecado, né? Você está sem pecado, você é impecável. Então, ela usou também essa palavra em seus escritos. Então, portanto, uma pessoa implacável, temos alguns exemplos aqui, né? Pessoa implacável, ela não é capaz de sentir compaixão.
Então, aí a impossibilidade dela sentir compaixão por alguém, ela é implacável, né? Uma pessoa com natureza impecável não é capaz de pecar, etc. Né? Então, Ellen White diz que Jesus nunca pecou, mas ela nunca diz que a natureza de Jesus era incapaz de pecar. Ela nunca fala isso, tá? Mas ela diz que ele nunca pecou. Mas alguns creem que não, Jesus era incapaz de pecar. Então, essa ideia tem que se ter cuidado. Então, nós vemos aí os doutores da Igreja Católica, Santo Agostinho, etc., Calvino, então, toda aquela coja ali de pessoas que trouxeram a ideia do pecado original, né? Eles dizem assim, olha, Jesus não tinha isso aí, não tinha essa natureza, e ele não poderia pecar, né? E alguns até se atrevem a dizer que Jesus não precisava nem ter fé. Jesus não precisava ter fé, ele era Deus, ele era intacto, Satanás não podia tocar nele, não podia cair em tentação, e alguns dizem que o único momento que Jesus foi tentado foi ali no deserto, assim mesmo foi apenas um teatro aquilo ali, né? Apenas uma coisa ali simbólica, fictícia, que não foi algo real. Então, meus irmãos, a própria Bíblia afirma que Jesus teve tentações reais e foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Então, nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, né? Foi tentado todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Então, essa ideia de que ele não poderia ser tentado ou cair em tentação, né, ou pecar, é uma ideia falsa, né? E Ellen White nunca fala isso. Então, se ele foi tentado, é porque poderia cair em pecado, ok? Então, avançando aqui, a gente tem aqui alguns textos que vai justamente nos dar essa ideia. Então, veja, eu tenho aqui no livro A Verdade sobre os Anjos, Ellen White fala o seguinte, Satanás havia se gabado diante dos anjos celestiais de que se Cristo assumisse a natureza humana, tornar-se-ia mais fraco que o próprio Satanás, e que assim ele o venceria com seu poder. Vangloriava-se de que Adão e Eva não haviam conseguido resistir às suas insinuações quando ele lhes apelara ao apetite. Então, o que está dizendo aqui Ellen White nesse texto? Ela está dizendo que o próprio Satanás sabia que Jesus poderia cair e ia ser muito mais fácil ele cair do que o próprio Adão e Eva, lá no Éden, né? Porque Jesus havia se tornado até mais fraco do que Satanás, como o homem é, né? Nós fomos criados inferiores aos anjos, e Satanás é um anjo, e nós somos inferiores. Então, Satanás se gabou desse fato, confirmando aí a ideia de que realmente Jesus poderia ter caído em pecado. Então, pelo menos, enquanto ele estava aqui na Terra, Jesus não tinha impecabilidade, ok? O texto segue dizendo aqui, Satanás, o anjo caído, declara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus após a desobediência de Adão. Então, a ideia que Satanás tinha, devido à natureza caída do ser humano, é que ninguém poderia mais, se Adão não conseguiu, se os anjos no céu se rebelaram, imagina agora os seres humanos caídos, eles não têm condição, né? Porque, na realidade, existiria, como existe, essa propensão muito forte, devido à natureza caída do homem, né, de cair em pecado. Mas Jesus provou que isso não é um obstáculo para se vencer, né? Se estiver em ligação com Deus, de forma ininterrupta, nós vamos vencer. Mas os textos aqui estão nos dizendo que
Jesus não era impecável, né? Nem também nós. Nós temos essa tendência e podemos cair se não formos vigilantes, ok? Tem um outro texto aqui do A Fé pela Qual Eu Vivo, página 17, ela diz assim: homens e mulheres inventam desculpas para a sua inclinação para o pecado. Então, veja, muitas pessoas se apegam com esse fato de que tem a natureza caída, a natureza pecaminosa, e que esse fato determina que eles e que nós temos que pecar, que não tem como deixar de pecar, né? Então aí dentro desse contexto se faz até uma confusãozinha ali, se pergunta: você é pecador porque peca ou peca porque é pecador, né? Então, geralmente, as pessoas vão dizer que eu peco porque sou pecador, né? Então, não tem como eu escapar do pecado, porque eu sou pecador. Quando, na realidade, nós somos pecadores porque pecamos, né? Então, as pessoas usam a desculpa, então, né, do fato de ser pecadoras, e aí tem que pecar mesmo, né? Mas essa é uma falácia. Então, o pecado é apresentado como uma necessidade por alguns, um mal que não pode ser vencido, né? Eu vi outro dia aí uma jovem fazendo uma oração, né, na igreja, e ela dizia assim: ó Deus, nos abençoe, nos guarde, nos dê a tua graça, a tua bênção. A gente sabe que vai pecar, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então, você imagine como a mente das pessoas está escravizada, quer dizer, falta libertação na vida das pessoas. Elas estão achando que são escravas de pecado, mesmo ligado com Cristo, mesmo lendo a Bíblia, mesmo estudando, mesmo citando a palavra. Não tem jeito de escapar do pecado. Então, é um conceito que, infelizmente, está na mente de alguns, né? Dizem que não pode ser vencido. O pecado, no entanto, não é uma necessidade. Cristo viveu neste mundo desde a infância, a idade adulta, até a idade adulta. E, no decorrer desse tempo, enfrentou e resistiu todas as tentações que assediam os homens. Ele também, como homem, enfrentou e resistiu todas elas. Ele é um modelo perfeito de infância, de juventude e de maturidade. Louvado seja Deus, irmão, por esse exemplo que temos em Jesus. E ninguém precisa ficar aí sendo escravo, né? Achando que é escravo, achando que está preso ainda às garras de Satanás e do pecado. Temos aí no outro texto, reforçando essa mesma ideia, Paulo aqui falando, né? Ele mostrou como o Filho de Deus tinha posto de lado sua glória, submetendo-se voluntariamente às condições da natureza humana, e então se humilhara como servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, para que pudesse levantar o homem caído da degradação à esperança, à alegria e ao céu. Louvado seja Deus por esse exemplo, né? Então, ele se submeteu voluntariamente à nossa natureza humana, mas foi obediente. Então, não há aqui a ideia de impecabilidade, ok? Porque havia, sim, a possibilidade, mas Jesus mostrou como podemos resistir à tentação e vencer o pecado e o maligno, assim como ele venceu, ok? Então, não é porque ele era impecável e que nós precisamos nos tornar impecáveis também para vencer o pecado, de forma alguma, ok? Então, avançando aí, eu pensei que ia ser, eu falei que ia ser curto aqui, né? Mas já vamos aí bem avançado, mas vamos acelerar um pouquinho. A outra palavra aqui, irmãos, que temos é a palavra pecaminosidade. Tá? Então, só lembrando aí das que nós já vimos, né? Pecaminoso, impecaminosidade e agora
pecaminosidade. Então, é acrescentado aí, tirado o in e deixado aí só pecaminosidade. Então, é o estado ou propriedade do ser que provém de pecar. Agora vamos ver aqui, né? Veja bem, os dicionários definem o sufixo dade como um estado ou propriedade do ser. Então, isso vai além de apenas uma tendência para, no caso aí, vai além de apenas uma tendência para pecar. Envolve a prática real do pecado. Tá? Então, Ellen White aplica esse termo aos seres humanos, mas nunca a Cristo. Então, vê a inspiração aí de Ellen White? Então, ela nunca fez troca dessas palavras. Não, a palavra aqui não é essa. A palavra aqui é pecaminosidade para o ser humano, mas nunca aplicou essa palavra para Jesus, para não dar a entender que ela estava dizendo que Jesus já havia cometido algum pecado, ok? Isso é muito importante, irmão, termos essa compreensão. Então, ela diz aqui na Psych the Times, né, 30/7/1902, nele não havia dolo nem pecaminosidade. Olha, né? Mesmo assim, ele tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Vê as duas palavras aí, né? Pecaminosidade e pecaminosa. Então, ele tinha natureza pecaminosa, tinha tendência para pecar, mas ele nunca pecou. Ele não tinha pecaminosidade na sua vida. Nós temos, né? Diferente disso, porque nós já pecamos e já caímos em pecado. Outro texto aqui da Science the Time também diz: tomando a natureza humana, mas não a pecaminosidade do homem. Então, ela, com muita precisão, ela coloca essa palavra com relação aos seres humanos, mas não com relação a Cristo. Então, meus irmãos, ela não equipara a palavra pecaminoso, né, que é a tendência para pecar, com a palavra pecaminosidade, que envolve a prática real de pecar. Então, como alguns fazem hoje, né? E nisso deve-se considerar que ela está de acordo com o dicionário. Então, alguns, infelizmente, relacionam aí a palavra pecaminoso com pecaminosidade. Então, pecaminoso é a tendência, pecaminosidade é a prática do pecado, ok? Então, só esse comentário mais. E avançando aqui, outra palavra é impecaminosidade. Tudo parecido as palavras, né, irmão? Espero que vocês estejam anotando aí. Se você não tem o livro, depois pode dar uma lida mais no livro sobre isso, né? Para fixar bem essas palavras. Então, o que seria impecaminosidade? Estado ou propriedade do ser que provém de não pecar. Então, vamos entender bem isso aqui agora, tá? Essa palavra é bem interessante, tá? Então, ó, novamente, os dicionários definem o sufixo dade como um estado ou propriedade do ser. Tá? É alguma coisa que está determinando o que você é. É a propriedade do ser, você tem essa propriedade. Ellen White não hesita em aplicar o termo impecaminosidade, tá, a Cristo, tendo em vista que ela acreditava, seria ela aí, né, acreditava, que ele nunca pecou e nunca esteve no estado de ser um pecador. Então, Jesus tinha impecaminosidade, ok? Apesar de sua natureza pecaminosa. Então, de maneira que Ellen White vê que o estado de impecaminosidade, numa natureza pecaminosa, era uma possibilidade real e prática. Então, o que é que está dizendo aqui, irmão? O que está dizendo aqui é que o indivíduo que tem uma natureza pecaminosa, ele pode chegar a um estado de não cometer mais pecado, mas isso não significa impecabilidade, ok?
Foi a palavra que nós já vimos anteriormente. Então, essa possibilidade real e prática de vencer o pecado, então, demonstrada por Cristo, e essa possibilidade está mantida diante de nós, cristãos, como um alvo, né? Um alvo que precisa ser alcançado até quando? Antes do fechamento da porta da graça. Ok? Então, sobre aqueles que são cristãos, totalmente vitoriosos, ela já faz uma predição maravilhosa aqui, irmãos, em alguns textos aqui, ó. A meditação Maranata 227. Todos que pela fé obedecem aos mandamentos de Deus atingirão a condição de impecaminosidade em que Adão vivia antes de sua transgressão. O que é que ele está dizendo? Que aqueles que obedecem o mandamento de Deus, pela graça de Deus, pela ligação com a palavra, pelo poder da palavra na sua vida, alcançarão a condição de impecaminosidade, ou seja, não cometerão pecado, estarão livres, apesar de sua natureza pecaminosa. Então, é evidente que essas pessoas não perdem sua natureza caída e pecaminosa, como alguns espalham por aí, dizem, tem um grupo aí dizendo que não peca mais e que deixou de ter a natureza pecaminosa. Isso aí é um movimento da carne santa que pregou isso, dizendo que a pessoa, depois de convertida, ela não tinha mais a natureza pecaminosa. Mesmo que quisesse pecar, ela não poderia pecar. Isso é uma falácia, isso é um engano satânico, tá? Nunca vamos perder nossa natureza pecaminosa até a glorificação, quando Jesus voltar. Mas podemos alcançar, sim, a impecaminosidade, que é a palavra certa aqui a ser colocada. Então, a impecaminosidade numa ausência de pecado, numa natureza pecaminosa. Então, essa associação de ideias é vista novamente em uma declaração a respeito de Cristo, que Ellen White faz, que está aqui, ó, Mensagem Escolhida, volume 1, 256. Tomando sobre si o estado da natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou de seu pecado, no mínimo que fosse. Não devemos ter dúvida quanto à perfeita ausência do pecado da natureza humana de Cristo. E isso pode acontecer com quem, irmãos? Conosco também, né? Então, mesmo com a natureza humana, mas vitória sobre o pecado. Então, não devemos ter dúvida de que havia ausência de pecado na natureza de Jesus, e isso é colocado para nós também como um alvo, como um desafio de chegarmos lá. Paulo disse, não julgo ter alcançado, mas prossigo. Então, um consolo para todos nós. A promessa de Deus é que nós podemos alcançar, sim, irmãos, esse estado, né? Esse estado espiritual. Tá? Ainda aqui um comentário, portanto, Jesus tinha essa impecaminosidade, mas devemos tomar cuidado para não confundir impecabilidade, que é a propriedade daquele que nunca peca, nem pode cair em pecado. No caso, Jesus podia ter pecado, podia ter caído, ele foi tentado, Satanás queria derrotá-lo, né, com o pecado, e não confundir isso com impecaminosidade, que é aquele que alcança a vitória sobre o pecado, mesmo tendo uma natureza pecaminosa. Cristo tinha impecaminosidade, mas não impecabilidade, pois poderia ter caído em pecado devido à sua natureza humana, que era dependente do Pai. Se ele não tivesse ligado com o Pai, teria caído sim. E estamos indo aqui para os finalmente, irmãos. Cremos, então, num Cristo vitorioso sobre Satanás e sobre o pecado, apesar de ter assumido a nossa natureza. Portanto, pelos seus méritos, podemos também alcançar essa vitória e alcançar a sua impecaminosidade, mesmo sendo pecaminosa. Interessante esse jogo de palavras aí, né? Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, volume 1, ela ainda diz assim, temos de apoderar-nos dos méritos de Cristo
e cessar de pecar. Veja, irmão, cessar de pecar, não está dizendo se tornar impecáveis, ok? Cessar de pecar. Eu vi até um comentário daquele menino, ele faz tem um canal aí, acho que é o Doutrinando 7, né? Esqueci o nome dele. Eu fiquei até de conversar com ele, mas eu achei que ele não foi muito justo o comentário que ele fez com respeito ao pastor Arildo, que ele afirmou categoricamente que o pastor Arildo disse que depois do fechamento da porta da graça, nós vamos pecar. Mesmo que eu vi, quando o pastor Arildo estava falando, né, ele fez um preâmbulo, ele não foi bem direto, específico, mas ele não chegou a dizer que nós podemos pecar depois do fechamento da porta da graça. A ideia que ele colocou foi essa aqui, é que nós nunca, até a volta de Jesus, não vamos nos tornar impecáveis, né? Apesar de que vamos estar segurados, selados pelo Espírito Santo, para não cair em pecados, mas não nos tornar impecáveis, isso por causa da nossa natureza. Então, são detalhes bem pequenos aí que a gente precisa ter cuidado para não estar julgando mal também alguém que traga essa ideia, né? Estou dizendo assim, olha, eu nunca vou ser impecável. Eu não estou dizendo que depois do fechamento da porta da graça eu vou pecar. Eu estou apenas dizendo que eu nunca vou ser impecável até a glorificação, quando Jesus voltar. Ok? Então, queridos, dentro desse contexto, gostaria de chamar a atenção aqui, só mais esse detalhe, para a gente terminar, chamar a atenção de todos para um texto muito usado por nós, da verdade presente, né? Que se encontra no Desejar Todas as Nações. Esse texto é esse aqui, ó. É aquele que diz, já teria sido uma grande humilhação se Jesus tivesse assumido a natureza de Adão, antes da queda, tal. Aí, na sequência, diz assim, o que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Opa! A gente usa esse texto, irmão, mas veja bem, não foi essa palavra que Ellen White usou no original. E a gente vê aqui, podemos até elogiar dentro desse aspecto, né? Eu tenho aqui o Desejar Todas as Nações na nova edição, a edição corrigida ou melhorada ali, a ortografia, né? E esse texto, ele está vindo ali de uma forma mais coerente, né? Então, a nova edição atualizada está devidamente traduzida a palavra em destaque, assim foi traduzido esse texto. Veja como vem agora na nova edição do Desejado. E, nesse particular, com relação a essa palavra, isso foi devidamente colocado. Então, está assim, ó. Esses resultados ficaram evidentes na história de seus ancestrais terrestres. Jesus veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e nos dá o exemplo de uma vida sem pecado. Ó, a palavra sem pecado é diferente da palavra impecáveis. Ok? Sem pecado, eu alcanço essa impecaminosidade, mas eu não me torno impecável. O que é impecaminosidade? É eu vencer o pecado numa natureza pecaminosa, mas não significa que eu me tornei impecável, ok? Então, devidamente foi colocado esse texto aí, né, corrigindo. Então, para a gente ter cuidado para não estar usando ali essa palavra com ênfase, né, às vezes nos sermões, nas palavras que passamos para as pessoas. Está aqui, tá, o texto de Ellen White está dizendo que nós nos tornamos impecáveis. Não, impecável é uma coisa, irmão, e vencer o pecado é outra. Né? Estar sem pecado é outra. Ok? Creio que ficou claro isso aí. Portanto, o termo, aí aparece o termo em inglês, né?
trazido aí do dicionário, novo dicionário, dicionário escolar de mão, tal, alguma coisa assim. Ele diz assim, ó, portanto, o termo sinlessness, escrito por Ellen White, que significa sem pecado, não se refere à impecabilidade, que no caso teria de ser a palavra sinless, que é impecável. Então, realmente não poderia se colocar impecável, porque ela não usou a palavra sinless, e sim sinlessness. Então, o cuidado que a gente precisa ter. Então, meus irmãos, a gente está terminando aqui. Eu quero só deixar um texto aqui maravilhoso para alimentar nossa esperança, nossa fé, né? De que nós podemos vencer, sim, como Jesus, e de que seremos vitoriosos, nos sentaremos com ele no seu trono, assim como ele venceu, né? Ellen White diz aqui no... Maior discurso de Cristo. Oi? Maior discurso de Cristo. Isso, maior discurso de Cristo, obrigado. E ele diz que devemos vencer como ele venceu. Ó, ele diz isso. Está lá em Apocalipse 3, 21. Por meio da humildade e renúncia do próprio eu, podemos tornar-nos co-herdeiros com ele, quando os mansos herdarão a terra. Salmo 37, 11. Louvado seja Deus, irmãos, que nós possamos ter essa esperança, essa certeza, né? Eu quero aqui tirar o compartilhamento agora. Vamos ver aqui como é que... Ok, acho que já deixou de compartilhar. E assim, meus irmãos, a gente poder então ter essa vitória, né? Em Cristo Jesus, tá? É só fechar aqui para ver se não... Ok, voltamos ao normal. Então, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, né? Deus e Pai que está no céu, louvamos o teu nome, Senhor, porque são detalhes, Senhor, da língua que podem causar desvios de crença, de fé, de esperança, pode nos tirar, Senhor, nos desviar do Evangelho. E a tua serva Ellen White colocou com tanta precisão esses termos, e que nós possamos também estar bem atentos a eles, não sermos levados aí por ideias contrárias, por palavras que não edificam, mas que venham trazer destruição, mas que, aplicando bem essas palavras, e todas as nossas palavras, né, que sejam edificantes para a glória do teu nome. Obrigado pela promessa de um dia estarmos contigo no céu como vencedores, assim como o Senhor venceu o pecado. Pela sua graça, podemos também. Em nome de Jesus agradecemos. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém.